Background, objetivos, ambições e medos. Quando a gente fez o Papo de Mestre sobre negligenciando fichas, a gente falou um pouco sobre a questão do background, né? Que normalmente, muitas vezes é esquecido ou não é levado em consideração. E ele tem uma relevância muito grande, inclusive, dado que o Marcelo falou sobre a inclusão da história e fazer parte da situação. Um bom exemplo disso também que a gente falou aqui, que o Vermelho estava falando, são os Hobbits. Os Hobbits são um exemplo claro de que eles não tinham... Os Hobbits não eram aventureiros. Enquanto o Legolas já era aventureiro, o Aragorn já era aventureiro, o Gimli já era aventureiro, os Hobbits só viviam de boa no condado. E mostra a história do que eles vivem. Nada, cara, eu faço nada, eu tomo café da manhã, depois eu tomo o segundo café da manhã, e aí eu ando um pouco, cuido da horta, e aí eu fumo um cachimbo e tal. Tipo, os caras não têm muitas ambições, e isso é muito claro, principalmente no Hobbit, né? Quando o Bilbo não quer nem sair de casa. Então, contar essa história pra trás, é igual o que eu tava falando sobre a importância da aposentadoria, é saber de onde você veio. É falar quais são os seus objetivos, suas ambições, seus medos, dar uma engrossada nas características do seu personagem, para justamente ele poder acrescentar mais na história. Até o mestre, igual o Marcelo estava falando sobre, um personagem bom é um personagem que tem família que você pode usar como liability, né? Como refém, ou como usar como uma forma de ameaça, né? Então, inclusive é o que está acontecendo com a Melinda no Forja da Manhã. Mas, você já faz, e isso inclui, inclusive, por exemplo, o que a própria Melinda fez, eu faço assim pro irmão dela, você precisa treinar porque eu não vou estar aqui para sempre, eu preciso que você cuide da família, então você vai virar o ninja da Vila da Folha aqui. Então, faz parte também da maneira como ela reage em relação à ameaça que a família dela sofre. Porque ela, por exemplo, é uma mini psicopata. Ela assassina e ela serve pra matar as pessoas, mas ela cuida do que é dela. Aí você, opa, aqui na minha família ninguém não toca a mão, não. Se tocar, vai ter que sofrer as consequências. Então isso faz parte também da interpretação do seu personagem, de como ele vai agir em determinadas situações, mesmo que seja quando a família dele tá em risco. E aí tá uma outra que a gente pode fazer, que já é um outro livro, né? Que é o Guia Marcelo Salada de como sacanear seus jogadores. É assim, gente, personagem bom é que tem antecedente. Eu fiz um antecedente, ótimo, vou usar ele contra você. Mas eu acho que nesse caso em particular, eu concordo com o Luiz, é o problema do personagem que tem que ter algum tipo de profundidade, né? O personagem que é tipo, eu tenho muita preguiça do cara que acha que todo personagem tem que ser o Guts do Berserker, né? Eu sou um órfão de guerra fudido e desde o começo da minha vida é simplesmente balançar um pedaço de ferro até virar uma espada. Ou que tem amnésia, né? O que tem amnésia, eu sou um órfão, não tenho parente, não sei o quê. A única coisa que eu quero fazer é ser um lutador e eu aprendi a lutar na rua com nada. Então, assim, cara, esse personagem não é nada, ele não tem uma história, ele não tem a profundidade. Se você não consegue pensar em por que esse personagem faz o que faz, de onde ele veio e pra onde ele vai, você já tem um problema enorme, entendeu? É pra isso que serve o antecedente, nem que seja pra você ter um motivo. Vou citar One Piece, que eu adoro. Todos os personagens são duas coisas. Eles têm duas funções. Eles têm ou mais de uma função. O cara é o lutador e o cozinheiro. O cara, a menina é a ladra e a navegadora. O cara é o atirador e o consertador geral. Então, assim, eles têm... Por quê? Porque eles têm backgrounds, eles têm histórias pregressas. E, às vezes, essas coisas não estão relacionadas. Então, eu gosto muito quando você faz um background que não é automaticamente vinculado. Ok, pode ser legal você fazer um ladino que o background é bandido. O cara roubava e um dia ele olhou e falou, pô, vou roubar pro bem agora. Beleza, tranquilo. Mas eu gosto da ideia do cara que é tipo, eu só era um nobre e virei um ladino. Por quê? Aí você vai pensar no motivo. Pô, porque eu fui exilado, porque eu fui enganado, porque eu gosto de viver perigosamente. Aí você pensa, e só esse processo de você pensar já dá mais profundidade a esse personagem. Isso já é um aspecto importante. Só de você tentar pensar num background, pensar num antecedente, pensar nos objetivos, ambições, porque tem vários sistemas que forçam isso, que pedem isso, né? O Warhammer faz isso. O Warhammer fala qual é o objetivo de médio, curto e longo prazo. Então isso força o seu personagem, força você pensar sobre o personagem. E isso ajuda o personagem a não ser uma coisa rasa. Então, o teu personagem parece um pires. Aí é foda. Não dá pra você trabalhar em cima desse personagem. Como é que você vai ambientar esse personagem no seu cenário? É isso. E também acho que é bom do background não ter, tipo, alguém que... sou um personagem level 1, mas sou uma pessoa que sobreviveu a um ataque de um dragão na minha vila. E aí, pô, você já tem todo um background já, e aí chega no primeiro combate... general! E aí, se o primeiro combate, um Goblin toma um crítico, morre, e aí? Pô, sobreviveu um dragão, mas não sobreviveu um Goblin. Pô, é legal falar assim, pô, na minha vila tinha que passavam os dragões, e a gente se escondia, não sei o que, não precisa... E aí você pode ir trabalhando isso conforme a narrativa e a história, não precisa falar que seus feitos, porque
teoricamente, dependendo do level da campanha, se for level 1, você tá ali saindo pra começar a aprender a jornada. E a galera, nessa- tem muita gente que esquece isso, né? O cara enfia um background do, eu era matador de dragões. Acontece muito. O cara era um general. Eu sou um general dos exércitos, não sei quem, chefe da guarda de não sei onde. Eu fui o cara que a encontrou. E você vai ver o cara é nível 1, soldado nível 1. Isso Era aí o é um famoso papo que. da vila tal. Então assim, a gente já falou sobre isso em vários papos de mestre, nem tem como fazer um card, porque isso acontece muito, e isso daí não é... Por exemplo, tá falando, pra você ser um bom personagem, você tem que ter background, objetivo e tal, mas também tem que fazer certo, tá? Sim. Eu tô montando uma campanha, vai começar agora quinta-feira, só que ela é presencial. E um dos jogadores é iniciante, então ele queria fazer um meio orc que ataca com as garras e com mordida, e que ele engolia os inimigos e digeria ele no estômago, e a pessoa ia ter que fazer dano pra sair e tal. Eu falei assim, cara, tá meio estranho essa parada aí, porque de onde você tirou isso? Não, porque é a origem monstruosa dele, inclusive ele vai ser temido e conhecido por aí como a besta, a criatura da floresta tal. Eu falei, cara, aí ele vai e começa com um personagem fraco e apanha pra esquilo. Então, assim, tem uns negócios que não batem. A moeda dentro da barriga. Exato, dropando moeda de rato. Então, assim, quando você fizer background, também tem um pouquinho de lógica aí, começa a fazer sentido, pra não ficar muito perdido também. A não ser que o seu personagem seja um falastrão, sabe? Tipo, contador de histórias. E aí ele quer se achar. Teve uma vez que eu joguei um Skyfall, eu joguei com o Anuro, que era contador de história, e eu falava, não, já pesquei um Kraken, não sei o que, tipo, todo mundo sabia que era mentira. E eu claramente falava pra todo mundo em off que era mentira, não sei o que, porque a minha função era contar histórias porque eu era um pescador e tava andando com o grupo. Então, tudo bem contar histórias se fazer contexto com o seu personagem. Mas se você quiser ter esse contexto grandioso, concretizado ali e estando level baixo, sem ter muitas expectativas, aí complica mesmo. É porque fica real, né? Tipo É. assim, fica difícil de fazer sentido dentro do cenário. A gente fala em real e sempre tem a pessoa do a regra da física não se aplica no mundo de fantasia. Não é isso, meu. É só que ele não faz sentido dentro das regras imaginárias que você tá propondo. Né? Nas próprias regras mentirosas É isso, dela. entendeu? Se você não consegue, se você cria a regra que você quiser e mesmo dentro dela o personagem não faz sentido, pelo amor de Deus. Thank you.